Editorial. Diz o filósofo Thomas Hobbes, em seu livro Leviatã, escrito e inspirado no livro de Jó, que o Estado só se acaba quando atacado de dentro para fora. Aliás, Hobbes, que era um inveterado defensor da monarquia que estava decadente na Inglaterra, inclusive com a decapitação do rei Carlos I, foi criador de alguns provérbios como "o homem é o lobo do próprio homem", e baseou seus escritos no fato de que os acordos só têm eficácia quando cumpridos, que no latim é o chamado pactum sunt servanda. E qual é a filosofia que Hobbes defende em O Leviatã? Que o Estado, formado pelos que escolhem, votando contra ou a favor, só se acaba quando as coisas interiores ficam ruins a tal ponto que passa a ser minado pelos que dele participam. E assim, derrubam-se as muralhas que guarnecem as administrações e o final será também o fim do governante. O desgaste político que partiu de dentro para fora do atual governo estadual já não esconde a insatisfação com o atual governador. As fundamentações do atual governo estão solapadas. Esse descrédito chegou à população e o modelo que aí está, por mais que seja mexido, só prosperará se for reinventado. E para isto é necessário que se troquem as cabeças que formularam a administração tucana, que acabou levando o governador à desgraça política que hoje ele está vivendo. Os sintomas de apatia administrativa são evidentes. E isso, misturado aos escândalos cada vez maiores que brotam de dentro para fora, está resultando numa negatividade compreensível. Os de fora olham para dentro do governo do Azambuja e sentem que chegamos a um fim de governo, tamanho o desgoverno reinante nessa administração tucana, onde eles mesmos já não falam a mesma língua e entre eles já não mais se entendem. Tenho contado as vaias que o governador tem levado nesses últimos meses. Contei 4. Uma molecadinha em Dourados, depois a chegada dele em Naviraí no aeroporto, outras 2, e a mais recente dela foi ontem, deixando autoridades presentes numa inauguração em uma autêntica saia justa. Na inauguração do Forte Atacadista na Coronel Antonino, Reinaldo ensaiou algumas palavras, mas a simples presença dele no palanque de autoridades já incomodou o público que lá estava, e quando ele abriu a boca, as vaias iniciaram. Imaginem, o governador ficou parado, corado, sem jeito, desalinhado, desajeitado sobre o palanque, sabendo que estragou a festa que seria bonita. Mesmo assim, louvo a coragem do político, porque se fosse qualquer um de nós, já teríamos pegado as tralhas e saído de fininho. Mas corajosamente, sabendo a possibilidade de enfrentar coisas piores, Reinaldo recomeçou a fala. O povo baixou o tom da vaia, mas na hora que ele tocou na tal de delação premiada dos irmãos Wesley e Joesley Batista, as vaias se tornaram ensurdecedoras.
Naquela situação, o jeito foi calçar a cara e continuar até terminar o raciocínio e ficar por ali, tentando se reencontrar, visivelmente abatido pela reação do público em relação a ele. O governo atual está desmanchando, está se esboroando, está se liquefazendo. Nessas condições, reentrar no caminho conceitual administrativo é tarefa impossível. Eu, pelo menos, nunca vi. Causa espanto como a figura do governador, que era tido como homem austero, sério, durão, de sucesso administrativo, se liquefez em tão pouco tempo e tão rapidamente, a ponto de não lhe permitir mais falar em público. A delação premiada da JBS Friboi envolvendo-o, bem como ao seu primeiro escalão, se tornou um tipo de pecado capital. E pela falta de bons amigos e uma assessoria competente e gente com visão administrativa e política, a boa fama de Reinaldo está se liquefazendo mais e mais a cada dia. Ontem ele deu férias forçadas para o seu secretário de Fazenda, o Márcio Monteiro, provavelmente para fazê-lo sumir do campo de visão das autoridades do Ministério Público. Internamente, dentro da Secretaria de Fazenda, essas férias de 30 dias soou como um começo do fim. Bem provável que o Márcio não volte mais. Está sendo investigado por favorecimento a um amigo, dono de uma cerealista em Dourados, e vai responder por improbidade administrativa, que poderá não deixá-lo ir no ano que vem para uma reeleição e até impedi-lo de ir também para o Tribunal de Contas. Mas o Monteiro tem outros problemas, como, por exemplo, aquela nota fiscal dublê que ele teria dado para que a JBS calçasse a propina dos 38 milhões que o Wesley disse ter entregue ao vivo e a cores nas mãos do governador para fraudar 800 milhões na Secretaria de Fazenda, que é dinheiro nosso, da sociedade sul-mato-grossense, e que está fazendo falta no caixa do governo. Márcio está oficialmente investigado pelo Ministério Público por improbidade administrativa e pelo STJ como denunciado no rolo da JBS por 2 vezes, por fraude fiscal e improbidade administrativa. Acrescente-se a isso lavagem de dinheiro, que virou palavrão na Lava Jato, e o afastamento dele por 30 dias servirá para que se reflita se valerá a pena ele retornar ao cargo. E não esquecer que vaidade derruba mais reis que as guerras. Há quem diga que será melhor Márcio Monteiro voltar ao cargo de deputado federal, porque lá vai ter a tal de imunidade parlamentar, que poderá salvá-lo de uma surpresa desagradável como a de amanhecer com o camburão da Polícia Federal na porta da casa, naquele condomínio Dama 1, aonde, se ligar um carro da Polícia Federal e deixar que ele vá sozinho, ele acaba indo e parando lá. E os problemas continuam se acumulando para os envolvidos e para o governador. Não dá para ver uma saída honrosa para esse governo, que aí está. As possibilidades de ele naufragar são muitas,
delação premiada, insatisfação do povo, traição dos companheiros. O povo está suportando os momentos finais dessa infausta administração porque não há outra saída. Aliás, assim, já estão dizendo que a Rose Modesto é melhor que o Azambuja como administradora, especialmente do Estado. E dizem que ela está se movimentando para, numa emergência, emergir como tábua de salvação de um governo desgovernado, sem rumo e sem qualquer credibilidade. O que é pior. Bom dia.